Hello, aqui é o Teacher Lennon e nesse vídeo eu vou estar te falando como que você pode perder o seu medo de falar inglês, ok? Bom, eu acredito que o medo, ele está relacionado um pouco, o medo de falar inglês, na verdade, ele está um pouco relacionado com a questão do novo, a questão de, às vezes, a questão da confiança em si. Quando a gente não tem muito costume de fazer algo, é alguma coisa nova, a gente sempre tem a tendência de ter um pouco desse receio, né? Algumas pessoas elas acreditam ter o medo de falar pelo fato de achar que a pessoa que está ouvindo não vai entender, ou então que vai ficar meio estranho, a pessoa não tem aquela confiança. E tem até aquelas pessoas que acreditam que só vão começar a falar, na verdade, quando forem fluentes. E aí é que está a questão da coisa. Você só se torna fluente falando. Eu vou te explicar um pouco, na minha concepção, o que é fluência. Para mim, a fluência é quando você consegue manter uma conversação de forma natural e por mais que você não venha saber um vocabulário ou outro, você consegue desenrolar aquela situação em si. Então, para mim, isso é a fluência, é você conseguir manter uma conversação. Então, não tem como você esperar chegar nesse nível para começar a falar, porque justamente você só chega nesse nível através da conversação. Então, como que você pode fazer para poder estar evoluindo isso? A questão é prática. Nada melhor do que você praticar, do que você tentar falar o máximo possível. Eu, por exemplo, como que eu perdi o meu medo de falar inglês? Eu tentava falar inglês todos os dias. E às vezes você pode até talvez perguntar assim, poxa, mas como que eu vou falar se eu não tenho alguém para poder praticar? Ou então você pode ter N dificuldades para poder falar inglês todos os dias. Vou te explicar como que eu fazia. Todos os dias eu pensava um pouco, ou eu falava no início da manhã, ou eu falava de noite. Então quando eu falava de manhã, eu criava ali na minha mente mais ou menos algumas das atividades que eu ia fazer naquele dia. Por exemplo, today I'll take a shower, I'll go to work. Eu vou tomar banho, eu vou ir para o trabalho. E eu pensava as coisas que eu ia fazendo naquele dia, que eu ia fazer. E em cima disso eu criava ali na minha mente essas frases em inglês e ia falando para tentar um pouco meio que narrar aquele dia que eu iria ter. Se eu fizesse isso na parte da noite, eu falava no passado. Então eu praticava um pouco do passado. Today I took a shower, eu tomei banho, I went to work, eu fui para o trabalho e por aí vai. Quando eu me deparava com uma palavra, algum vocabulário que eu não dominava, vamos pegar, por exemplo, almoçar, have lunch. Aí eu tô lá naquele momento que eu vou falar que eu vou almoçar, aí eu, poxa, have lunch, eu não sei. Eu tinha duas alternativas nesse momento, quando eu ia falar um vocabulário que eu não me lembrava ou até mesmo não tinha aprendido. Ou eu anotava no celular rapidinho e anotava ali no bloco de notas aquela palavra, aquela expressão, e depois, no momento que eu pudesse estudar, eu fazia aquela pesquisa, ou se eu tivesse tempo ali na hora mesmo, eu pegava um tradutor, um dicionário e tentava ver aquela palavra, aquela expressão em si, e isso fazia com que o meu vocabulário fosse aumentando. Então, todas as vezes que eu ia criar alguma coisa e não sabia, eu simplesmente ou pesquisava no momento ou pesquisava depois, para que da próxima vez que eu fosse falar sobre aquela mesma atividade, eu conseguisse falar com um pouquinho mais de tranquilidade. Então vamos supor que você tem um vocabulário bem reduzido. É só você fazer dessa mesma forma que eu estou te falando. Bom, a primeira atividade do dia, o que você faz? Acorda. Aí, poxa, acordar em inglês, como que eu vou usar isso? Aí vamos supor que você não saiba. Você vai lá no dicionário, hoje em dia as pessoas usam mais o tradutor, que é muito mais prático. Então você vai no tradutor, como é que é acordar em inglês? Ou então vai no Google e você pesquisa como que é acordar em inglês. Você vai conseguir pegar lá e você vai ver a expressão wake up. Aí tá, eu acordo às 6 da manhã. Você vai, I wake up at 6 a.m. Alright. Depois disso, o que você faz? Tomar banho. Não sei como é que é tomar banho. Take a shower. Aí você pesquisa take a shower. I wake up at 6 a.m. and take a shower. E você começa a falar. Conforme você for tendo essa tranquilidade, conforme os dias forem passando e você tiver mais confiança para poder falar,
você vai se aprofundando, você vai colocando coisas um pouquinho mais detalhadas. Por exemplo, eu vou para o trabalho de trem. I'll go to work by train. Eu vou para o trabalho de metrô e depois eu pego um táxi. I'll go to work by subway, then I'll take a taxi. Então, assim, você vai aos poucos. No início, você vai criando frases mais simples e conforme o seu vocabulário vai aumentando, você vai criando frases um pouquinho mais detalhadas. E o mais importante, você precisa falar isso em voz alta. Por quê? Porque na sua mente você imagina de uma forma, mas quando você fala, sai de uma forma um pouquinho diferente. Então você precisa trabalhar isso para que a tua autoestima, a tua confiança venha a aumentar. Tem a questão também de músculos da sua face que você mexe de forma diferente quando você está falando português ou quando você está falando inglês. Questão de fonemas também são diferentes. Alguns fonemas que tem na língua inglesa não tem no português. Então, são várias questões que ao você falar, mesmo que seja sozinho, você vai estar praticando, desenvolvendo de forma que a sua confiança aumente. E todos os dias você fazendo isso, quando você estiver numa determinada situação com um nativo ou numa aula de inglês ou até praticando com um amigo, você não vai sentir uma coisa muito estranha, porque ali é simplesmente, entre aspas, mais um momento que você está falando. Você imagina passar 7 dias da semana sem falar nada e do nada você tem que falar 3, 4 frases. É uma coisa muito mais complexa do que se todos os dias você está treinando aquilo dali e quando você for falar, você de repente não sabe um vocabulário ou outro, mas a tua questão ali já é uma questão de vocabulário específico, não da fala em geral. Então, o que eu tenho para te dizer nesse vídeo é que a melhor forma de você superar o seu receio, de você vencer o seu medo de falar inglês é através da prática, ok? Você precisa praticar todos os dias. Vamos supor que você fala assim, Teacher Lennon, eu não tenho tempo nenhum. Você pode fazer isso tomando banho, antes de ir para a escola, antes de ir para o trabalho. Você pode fazer isso num trânsito. Qualquer momento que você tiver ali, que você não precisa estar pensando em outra coisa, você pode pensar em inglês e falar em voz alta. E é aquela questão que eu falei. Se você tiver num momento que você precisa de um vocabulário e não sabe aquele vocabulário, você tenta guardar aquilo dali ou então anotar para quando você tiver aquele seu tempo específico de pesquisar, aquele seu tempo específico para estudar inglês, você vai em cima daquele vocabulário e você vai assim conseguir falar com um pouco mais de tranquilidade. Dessa forma, além de você superar o seu medo para poder falar inglês, você também vai estar aumentando o seu vocabulário e isso vai te facilitar muito a longo prazo. Tenha em mente que essas atividades que você vai estar fazendo para você vencer o seu medo, ela tem assim um impacto muito grande a médio e longo prazo. Então, se você fizer isso, esse tipo de atividade durante 1, 2 semanas e parar, sinceramente não vai adiantar tanto. Tenta fazer isso. Você pode colocar, por exemplo, eu vou fazer um projeto aí de 2 meses. Durante 2 meses, todos os dias, eu vou estar fazendo isso. Nem que seja 5 minutinhos por dia. Eu te garanto que no término desses 2 meses, você vai ver um ganho de vocabulário, você vai ver um ganho na sua confiança. Porque todas as vezes que você for pegar uma palavra ou outra que você não sabe, você vai pesquisar, então automaticamente você vai estar melhorando o seu vocabulário. Quando você terminar esse teu objetivo, esse teu desafio, que seria, no caso, um exemplo de 2 meses, você vai ver esses benefícios e você vai se motivar a se manter dessa forma, entende? Então, assim, o meu conselho para você é faça dessa forma, crie ali uma rotina para que você possa estar desenvolvendo e falando inglês todos os dias e coloque um prazo não muito extenso de 6 meses. Coloque um prazo ali de 1 mês, 1 mês e meio ou até mesmo 2 meses, porque ao chegar nesse prazo você vai ver o quanto que você evoluiu e isso vai fazer com que você venha ter mais confiança para continuar a evoluir no inglês. Ok? Espero que você tenha gostado dessa dica e te vejo no próximo vídeo. Take care, see you later.